dia, Rubens. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jéssica. A todos que nos acompanham pelo Sistema Sagres. A bancada católica, evangélica, a bancada conservadora, digamos assim, nessa matéria, né, nesse projeto, ela tem sempre, né, costuma ter tradicionalmente uma força importante na Câmara. O que é que o senhor acha que foi importante para esse grupo, né, de deputados, enfim, não ter conseguido barrar essa matéria? Assim, o que faltou na articulação ou a articulação do outro lado foi mais forte? O que pesou na visão do senhor para essa aprovação? Rubens, há duas situações fortes. A primeira foi a estratégia de aprovação. Foi aprovada uma urgência, um projeto está tramitando desde 1991, então é difícil imaginar que fosse urgente aprová-lo agora, né? Mas foi aprovada uma urgência numa negociação nítida para conseguir passar outros projetos no final do ano, em dezembro. Então, ele foi aprovado a urgência, foi feita a discussão naquela época, e a votação ficou combinada para ser depois do passasse o recesso, mas de forma presencial. Nesse momento agora houve essa articulação aí, fez a votação virtual. A votação virtual para um projeto complexo, polêmico como esse, ela é complicada porque dificulta para os parlamentares conversarem sobre os detalhes. Então, essa dificuldade somada ao momento que vivemos hoje, onde a necessidade de emprego, a economia tem um peso muito grande, então, com esse argumento, acabaram colocando e convencendo muitos deputados a votarem a favor. O que já argumentando, o que é uma falácia, porque os jogos, se por um lado eles parecem gerar emprego, por outro já existem muitos estudos demonstrando que não é bem uma verdade assim. A única coisa que ele faz é deslocar o dinheiro que já existe, deslocar o recurso que já existe e causar todos esses problemas sociais que nós já conhecemos. Eu tenho certeza que cada um que está nos acompanhando conhece na sua família, amigo próximo, alguém que tem problema sério com o jogo. Deputado, enfim, vamos então na argumentação, diretamente ao projeto, ao assunto, ao mérito, digamos assim, da questão, que é essa questão dos problemas sociais. A gente tem legalização de outras questões, né, que também causam problemas sociais, por exemplo, o álcool. Né? A gente tem pessoas dependentes de álcool, isso é um problema gravíssimo, e mesmo assim o álcool continua sendo legalizado, liberado e lícito. E os jogos, nesse sentido, também geram problemas, inegavelmente, mas eles já existem e são até tradicionais. Em muitos lugares, o jogo do bicho é um costume, né? Um hábito de muita gente, como é jogar na loteria oficial. Por que não legalizar e controlar, tentar controlar pelo menos, do que simplesmente deixar na ilegalidade, que é o que acontece hoje? Então, você tem a sensação de que legalizar, regularizar, resolve o problema, mas é uma sensação. Você próprio acabou de dizer agora que outras situações, outra questão de bebida e mesmo outras coisas, são legalizadas e o problema existe, continua. Só que o problema existe e continua, mas o problema aumenta. Você vai ter que ter você vai regularizar, vai arrecadar e você vai ter que ter um aumento significativo na segurança pública, no sistema do SUS, no CRAS. Nós estamos preparados para isso? Então, não é simplesmente a questão ideológica. Objetivamente, nós estamos preparados para enfrentar os problemas que vêm junto com alguns benefícios que esse projeto traria. Quando se coloca na balança, nós percebemos que a regularização aumenta o problema e aumenta o gasto público. E o aumento não é compatível com a receita que virá. Inclusive, uma das grandes críticas ao projeto é que a forma que ele foi proposta de ser tributado é baixa a tributação, menos do que tributa a comida hoje no Brasil, por exemplo. Deputado, só para sermos aqui um tanto quanto didáticos, quais são os problemas? O senhor disse que a legalização, enfim, aumentaria os problemas. Quais são eles? Bom, então nós temos primeiro a questão social. Nós temos aí, basta ver, por exemplo, um país como Estados Unidos, altamente liberal,
consequências, o empobrecimento da população, todo o aspecto da saúde mental das pessoas que se envolvem, do vício. A própria OMS já considera o jogo como vício já há algum tempo já. Existem estudos em várias universidades sobre isso. Esse é um ponto. O outro aspecto, o aspecto econômico, que seria a grande argumentação de se aprovar os jogos. Precisa porque vai gerar emprego, porque vai gerar investimento e tudo. Tudo bem. Está provado também por um estudo da USP São Paulo que a maioria do recurso que vai ser investido nos jogos, ele provém do próprio cidadão, que é o que ele já gastaria com turismo, com lazer mesmo, do que ele já tem. Então, não é um recurso novo, não é um investimento novo, apenas um deslocamento. Então, a arrecadação continua, na prática, a mesma, porque ele não gera desenvolvimento. Há uma situação. Existem casos de situação bem sucedida, com grandes resorts, claro, mas aí não é o jogo, é o grande resort. É tudo aquele conglomerado de oportunidades que ele traz. Aí sim, vai desenvolver a região, no momento, mas não é o que estão querendo. Hoje o que estão querendo é trazer o jogo para lugares, por exemplo, desenvolvidos. Tanto é que pontos mais colocados foi a Orla Marítima Brasileira, o Rio de Janeiro e lá lá no Paraná, na Ponte da Amizade, lá na divisa em Foz do Iguaçu. Então a gente percebe que não tem. E o outro aspecto negativo é o aspecto da segurança pública. Nós sabemos que os jogos, eles são sempre ligados a uma cadeia de crime. E ele é usado no mundo inteiro para lavagem de dinheiro. Isso é um fato. A gente vê nos filmes, né? O filme, né? O cinema imita a arte, imita a vida imita a arte, a gente sabe como funciona isso. E é uma verdade. Então, existe aí uma cadeia de contravenção, uma cadeia criminosa que deságua na necessidade de lavar dinheiro. E hoje, com os recursos virtuais, com PIX, com tudo, está cada vez mais complicado. É necessário você ter pontos para poder legalizar esse dinheiro, senão você não consegue legalizar. Hoje a dificuldade vem aumentando cada vez mais com a moeda virtual, com o controle que tem os bancos centrais. E aí um outro aspecto da segurança pública muito problemático é esse. Não é o jogo sozinho, ele faz parte de um esquema criminoso que sempre deságua em algo ruim para a sociedade. O deputado Francisco Júnior, deputado federal do PSD aqui de Goiás, é presidente da Frente Parlamentar Católica na Câmara Federal. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre política, sobre eleições 2022, enfim. Mas o assunto, por enquanto, é esse. Fique à vontade aqui para os seus questionamentos. Kleber Ferreira, o deputado Francisco Júnior com a gente. Pois é, bom dia, deputado. Da última vez que eu te vi, a sua cabeça ainda estava preta. O que está acontecendo aí, deputado? Pois é, Kleber, o tempo passa. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus, a gente vai ficando mais experiente, mais maduro. Deputado, o relatório do deputado A Felipe imagem Carreiras... congelou para mim, não sei se congelou para vocês. Agora ela melhorou para mim aqui. Para mim Melhorou também. aí? Ok. Melhorou. O deputado Felipe Carreiras, pernambucano, que é o relator desse projeto, ele alega que há uma falsidade nas autoridades brasileiras em não reconhecer que os jogos estão presentes na vida do brasileiro muito mais do que deviam e de uma forma errada, porque estão presentes na ilegalidade sem que o país tenha o mecanismo suficiente para fazer o controle desta ilegalidade, porque a presença da tecnologia propicia a jogatina online, tanto que 97% dos clubes do futebol brasileiros das séries B e A são patrocinados por algum tipo de cassino eletrônico, pelos chamados pokers, que você joga nos resultados de jogos, lutas, resultados esportivos que você aposta milhões, bilhões nisso aí, e que
como o Brasil proíbe a legalização aqui no país e não tem como proibir e evitar a jogatina, os brasileiros jogam e os tributos são recolhidos ou no Reino Unido ou na Alemanha, e que são milhões que estão ficando para essas duas nações, enquanto o Brasil poderia segurar esse dinheiro aqui. Isso é uma realidade, né? Eu, que sou comentarista esportivo, por exemplo, convivo com todas as camisas dos clubes de futebol que tem algum não sei o que bet na camisa, que é um cassino eletrônico. Digamos que, junto com o veto do presidente, a gente vai falar disso daqui a pouco aqui também no Sinal Aberto, mas digamos que junto com a derrubada desse projeto pelas frentes parlamentar católica e pelos evangélicos, pelos religiosos, enfim, vai ocorrer também uma proposta de controle dessa evasão de divisas via tributo pagos na Alemanha e no Reino Unido, dessa jogatina que está no Brasil, inclusive com ampla, grande, imensa publicidade? Kleber, essa é uma questão interessante. É aquilo que eu falo. Você traz alguns benefícios? Podemos dizer que sim, mas os malefícios que vêm junto compensam os benefícios? Esse controle que você está falando sobre essa questão, em que, com toda sinceridade, a aprovação dos jogos vai colaborar no controle dos crimes cibernéticos ou da evasão de recursos? Aí já é uma outra legislação que tem que ser trabalhada. Isso vai continuar acontecendo da mesma forma se não se enfrentar de frente. Então, existe hoje toda uma discussão, nós estamos acompanhando aí, por exemplo, o TSE fazendo toda essa discussão sobre as fake news e tudo, e a dificuldade de conversar com o Telegram. O Telegram simplesmente não responde, não se sente com necessidade de conversar com as autoridades brasileiras. Da mesma forma, nos outros segmentos que estão na rede virtual, que estão na internet, vão seguindo da mesma forma. Então, essa lei não resolve esse problema, ela aumenta esse problema, porque ela vai acrescentar a possibilidade de se envolver cada vez mais nesse tipo de atitude. O problema maior, Kleber, entra também naquilo que, lamentavelmente, é subjetivo, é empírico, mas são as questões sociais. O quanto que nós estamos preparados para enfrentar as consequências disso. Quem já teve a oportunidade de ir a Las Vegas fica impressionado como que os Estados Unidos, um país rico, tem um lugar tão bonito com tanto mendigo nas ruas. Eu já tive a oportunidade de estar lá no passado e impressiona a quantidade de pessoas com as vidas destruídas, americanos, num país estruturado, que não conseguem depois retomar as suas vidas, que ficam presos naquele ciclo vicioso, literalmente. Então, essa é uma realidade que se faz... não se dá muita importância quando vai falar comparando com o benefício, mas, na prática, todo aquilo que se arrecadar com essa regularização acaba tem que ser usado e não é suficiente nas próprias consequências do jogo. Pois é, mas aí não criaria uma concorrência legalizada no país para que aqueles que são adeptos do jogo, e são milhões de pessoas no Brasil, pudessem jogar nos cassinos brasileiros ao invés de fazer as suas apostas virtuais nos cassinos internacionais? Não cria essa concorrência? Não, pelo menos parte desse tributo que vai para fora não ficaria aqui, não poderia ser usado, inclusive no controle desses cassinos virtuais internacionais? Com relação à concorrência, sim. Isso daí é o que eu falei. O projeto traz para a economia alguns aspectos negativos, alguns aspectos positivos. Traz sim. Agora, esses aspectos positivos, na nossa opinião, eles não compensam os negativos. É na balança que eu estou falando. Agora, isso traz um benefício? Traz, sem dúvida. Vamos supor, se o Brasil arrecadava X, ele vai gastar X mais 2. Se o Brasil gastava na área social e na saúde mental Y, ele vai gastar Y mais 3, 4, 5, que é mais do que os 2 que ele arrecadou. É nessa conta que eu estou fazendo. Pois há também a questão do aspecto moral, né, da jogatina. O senhor é um representante católico, da renovação carismática católica, onde inclusive é pregador. Então, a questão moral também. Esta questão moral, ela
é condenável simplesmente pelo fato de ser um jogo? Não é isso, não é isso. É toda a estrutura que se organiza no sentido da exploração da vida humana. Aí você tem uma doença, que hoje é considerada doença, a questão do vício, que destrói a família, que destrói a vida da pessoa, que destrói o cidadão, a sua dignidade, em vários aspectos. Então, existe, eu acho que seria interessante, em algum momento, a gente conversar com um psiquiatra que trabalha com essa matéria, que ele, ao relatar, nos assusta, porque o ser humano, ele é um ser social e ele tem essas fragilidades. O jogo em si, não. Eu, por exemplo, Kleber, eu sou uma pessoa que não tem, nunca tive nenhum problema com bebida. Né? Eu costumo dizer que para eu ficar de folga é muito complicado, porque eu durmo antes, eu não consigo beber, eu bebo um copo e não dou conta de mais nada. Não é a realidade de pessoas que são adictos, que começam e não conseguem parar. Então, em respeito a essas pessoas, eu tenho um posicionamento com relação à bebida muito comedido. Eu não tenho problema, mas eu conheço os problemas que ela traz, eu acompanho comunidades terapêuticas, é um trabalho meu há 30 anos, então eu vejo o mal que uma inofensiva cerveja para alguns realiza na vida das pessoas, que destrói as pessoas. E sempre, nunca vem sozinho. A pessoa começa com o vício do álcool, depois passa para o jogo, depois passa para as drogas, e é uma coisa, uma vai puxando a outra, porque é um ambiente, um ciclo vicioso, que é o que, lamentavelmente, deve acontecer com os jogos também. É uma cadeia, né? É uma cadeia. O senhor, que não dá cadeia. Não dá cadeia. O senhor, quando foi na Las Vegas, o senhor fez uma fezinha lá, jogou ou não? Não, nunca. Não, eu já tive muita oportunidade, mas é uma questão de disposição pessoal. Eu nunca fiz isso, não estaria me contradizendo, né? Não, eu fui lá num cassino em Moçambique, né? Por incrível que pareça, é uma coisa muito luxuosa, cercada por muita necessidade, por muita carência, por muita pobreza, mas dentro do cassino parece assim um mundo completamente diferente. E eu fui bem lá, viu? Eu joguei, eu fui bem. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro junto com os brasileiros que estavam comigo, amigos, eu fui cobrir os jogos dos povos de língua portuguesa para o SBT. Então, eu trabalhava na TV Serra Dourada na época, peguei o dinheiro, dividi com os meus amigos, falei, não vou colocar esse dinheiro na minha conta, não. Vamos jogar ele aqui, ou a gente quebra o cassino, ou o cassino nos quebra. O dinheiro acabou, a gente foi embora, ficou 0-0, porque a gente só gastou, logo ganhou. Pronto. Eu te perguntar uma coisa, Kleber. E você estava lá em Moçambique. Se esse cassino fosse na sua cidade, de fácil acesso, você teria esse mesmo comportamento? Ou você começaria a ter uma frequência, você começaria a pegar todo o seu dinheiro e tentar, hoje eu vou ganhar, hoje vai ser meu dia de sorte, um dia podia ser, 2 dias depois já não seria mais, e invariavelmente você tem um dia do azar, e no dia do azar você perde tudo. Então, não, eu ganhei, joguei tudo e perdi tudo. Você teve um dia de sorte. Você teve um dia de sorte. Mas perdi tudo no mesmo dia. Perdi tudo no mesmo dia. Já perdeu também, né? Tudo. Eu peguei todo o dinheiro, distribuí, falei, vamos cada um jogar aqui um pouco e vamos quebrar essa máquina aqui. E a máquina nos quebrou. Foi facilmente, assim, a única vantagem que eu tive foi que o dinheiro que eu gastei no cassino, eu tirei do cassino e deixei no cassino. E, sinceramente, honestamente, eu não levaria o dinheiro para casa, mas isso é um princípio de formação. Acho que a maioria levaria. Né? Quem vai no cassino não é como eu, que não tem interesse por jogar em cassino. Eu fui por mera curiosidade para poder falar sobre cassino, porque eu não conhecia um cassino por dentro. É bom, viu? É muito bom. O senhor perdeu de não ter ido lá dentro do cassino. O lugar bonito, bom, shows musicais bons. Os shows musicais, deputado, é muito bom, shows musicais. Não, os shows eu fui em todos. É bom, não é? É bom, claro. É um mundo de ilusão. É isso que eu falo. Em termos de política pública, se nós queremos desenvolvimento, nós temos que investir em algo real, concreto, que gere formação, que gere estudo, que gere tecnologia, que gere emprego real, e não um mundo de ilusão, que é bom para meia dúzia de empresários, que no final são os donos da banca, que é quem vai ficar com o recurso final, e ruim para a maioria que vai lá e se ilude, que participa dessa ilusão por alguns minutos, e depois ele fica só com as consequências. A Câmara vai derrubar o veto do presidente?
não, eu não sei nem se o presidente realmente vai vetar, né? Quer dizer, e detalhe, o projeto agora foi para o Senado. Então, essa discussão continua no Senado agora, será votada no Senado, aprovado no Senado, então passa para a discussão do Executivo. Eu sei, inclusive, que grande parte do Executivo é a favor. O ex-ministro, o atual eu não conversei com ele sobre isso, mas o ex-ministro de Turismo, ele defendia abertamente, já havia essa discussão, porque era uma defesa do Ministério do Turismo e eu acredito que continua sendo. Então, é uma discussão, isso é polêmico em todo lugar que chega. Pode apostar suas fichas que o presidente vai vetar, senhor. Pode apostar suas fichas. Não, ele deu essa declaração, inclusive. Ele já falou na live dele que vai vetar. Pois é, e eu aposto as minhas que a Câmara depois derruba, porque há um investimento muito alto por parte daqueles que defendem a legalização do jogo nesta votação. Né? Então... A derrubada do veto, Kleber, aí já é uma situação diferente, porque nesse momento foi maioria simples. Bastava ter um voto a mais, já era aprovado, pelo caráter da lei. Na volta é um veto. Um veto você tem que ter maioria qualificada. Aí é 2/3 dos votos da Câmara, 2/3 dos 513, independente de quanto estão presentes. Então aí vai ter que fazer uma conta, é uma outra conta, um outro momento, não dá para dizer que vai derrubar ou não vai derrubar. É uma articulação, e se for presencial, a dificuldade aumenta, e eu estarei lá trabalhando para não derrubar o veto. Então o senhor pode unir lá com os crentes, com os espíritas, com a comunidade religiosa, sim, porque senão vocês vão perder, viu? Rubens Salomão. Deputado, além da questão do projeto dos jogos de azar, falar também sobre política, né? Eleições aí em 2022. O senhor participa das conversas sobre os rumos do PSD em Goiás. E qual deve ser o caminho do PSD? Na base de Caiado, em outra composição? Qual deve ser o rumo do PSD para essa eleição? O PSD está sendo muito fiel ao planejamento que ele construiu internamente. Até março, o nosso foco é a construção de chapa para deputado estadual, para deputado federal. O nosso representante para disputar o Senado já foi escolhido, que é o Henrique Meirelles. Então, isso já está definido. Agora, nós estamos construindo as chapas. A partir do final do prazo da lei, para poder fazer essas mudanças de partido, poder filiar, que é o iniciozinho de abril, 1, 2 de abril, então inicia a discussão da composição para o Executivo. Então, já sabendo qual é o nosso time, nós começamos a nos organizar para encontrar a estrada, o projeto maior. Nesse momento, como eu tenho falado, existem posições conflitantes no PSD. Parte do PSD entende que devemos acompanhar o governador Ronaldo Caiado, e parte do PSD entende que deve ir com outro candidato. Até então foi discutida a questão do Gustavo. Do Marconi ainda nem foi discutido no partido, porque é um fato novo, mas com certeza será discutido no momento em que essas candidaturas também forem postas, porque o próprio Gustavo também, nós só podemos tomar alguma posição com relação a apoiá-lo ou não no momento em que ele realmente for candidato. Até então paira dúvida. Ele ainda é prefeito de Aparecida. Então, em abril, resolvidas essas situações, definidos quem são, de fato, os players, então nós vamos conversar e a intenção é que o partido vá unido. Apesar de ter posições diferentes, nós, historicamente, vamos trabalhar para sair unidos e apoiarmos todos o mesmo grupo, o mesmo candidato. Deputado, nessa decisão de quem apoiar para o governo do Estado, os discursos não são muito diferentes e mesmo assim o PSD considera todas as possibilidades, tudo é possível? E aí eu falo aqui, o discurso do PSDB é de comparação dos governos e dizer que o governo de Ronaldo Caiado está ruim e que o governo do PSDB é que era bom. Enquanto que se o PSD estiver na base de Caiado é o contrário. E Mendanha também, por mais que não faça exatamente essa comparação como o PSDB faz, critica Ronaldo Caiado, aponta outras alternativas. O discurso não é diferente demais para o PSD considerar todas as possibilidades? Vou explicar por que acontece isso hoje. O PSD, no início do governo, no início de 2019,
tomou uma posição de independência e liberdade. Eu, em Brasília, fiz tudo que eu pude para ajudar o estado de Goiás. Seja qual fosse o governador, eu ia ter o mesmo comportamento. Então, a bancada goiana em Brasília trabalhou dessa forma, não foi só eu, não. Todos os deputados trabalhamos muito, deputados federais, trabalhamos muito para trazer a corrupção. Então, nós não entramos nessa situação local aqui com relação aos problemas de gestão do CAA do ponto de vista de atuação política parlamentar. Com relação aos nossos deputados estaduais, o PSD elegeu 2 deputados. O deputado Wilde Cambão, ele compõe a base do governador já desde o começo, e o deputado Lucas Calil. Então, na própria Assembleia, essa discussão ela foi permanente. Essa diferença de visão, né, com relação ao governador foi bem constante na discussão. Então, não é uma coisa nova. E o partido optou por uma questão de unidade interna, de dar liberdade e independência para os seus parlamentares e para os seus prefeitos também. Nós temos prefeitos que se mantiveram na oposição e prefeitos que se mantêm na situação, apoiando o governador Ronaldo Caiado. Então, essa é uma discussão agora do cenário das eleições de 2018. Agora nós vamos construir o cenário das eleições de 2022, que já é um outro momento histórico, uma outra realidade, e aí nós queremos construir o nosso posicionamento e faremos isso no momento adequado. Deputado, bom, em relação à meta do partido, entre, claro, eleger deputados estaduais e federais, e o nome na majoritária é o de Meirelles, é isso? Sim, hoje o que nós temos definido hoje é o ex-ministro Henrique Meirelles como pré-candidato ao Senado, e um trabalho para termos uma chapa competitiva, tanto para federal quanto para estadual. Kleber Ferreira, pergunta sobre política, sobre eleição para o deputado? Sim. Deputado, eu vou voltar a insistir naquela questão que o Rubens disse ao senhor. Enquanto o PSDB faz a comparação e diz que a marcha do progresso na gestão do PSDB em Goiás foi algo notável, que o legado está aí, o governador Ronaldo Caiado diz que o PSDB deixou o Estado endividado, quebrado, sem condições de ser gerido, e que parte do dinheiro que foi buscado para fazer as obras em Goiás não apareceu, não se sabe, as contas não batem, não fecham, que o Estado está arcando com consequência dessa gestão. Já Gustavo diz o seguinte: é o novo, diferente das duas correntes, que tem condições de fazer uma gestão contextualizada na modernidade, na tecnologia, e que é preciso avançar na política. Então, eu acho propostas diferentes demais, embora eu ache que as duas mais antigas tenham as suas semelhanças, são assim mais o poder pelo poder. Eu volto a insistir, o PSDB não está com dúvida, onde não existe dúvida, não está deixando de olhar a sua carta proposta, o seu estatuto, para ver a conveniência da aliança dentro dos seus princípios de ideais? Não, o PSD ele é um partido que conversa muito. E a gente trabalha muito a questão dos projetos quanto mais objetivos e pragmáticos para a gente obter desenvolvimento do Estado. Então, essa conversa nós estamos fazendo. A discussão que existe dos candidatos colocados até agora, né, a majoritária, a governador, é natural toda essa argumentação que você colocou. É curioso como que quem se defende dizendo mais ou menos a mesma coisa de quem ataca, né? Quer dizer, é sempre a mesma situação. O PSD precisa fazer uma leitura do momento que nós estamos, do cenário político nacional, do cenário político local, toda essa realidade que nós temos hoje, da polarização que existe no país, o aspecto do governo Bolsonaro, da expectativa que existe de grande parte do retorno de Lula. Então, tudo isso daí tem que ser pesado, tem que ser equacionado dentro do partido, ao mesmo tempo que a gente vai avaliando as questões locais. E aí você tem questões muito pragmáticas, né? Você tem prefeitos vinculados, você tem lideranças importantes com compromisso vinculado, e nós temos que ouvir todos e conversar também nesse sentido. Essa salada de fruta que acontece na política brasileira, que eu não concordo,
Nós estamos tentando consertar agora com o fim das coligações, com as regras mais exigentes para nós diminuirmos, inclusive, essa quantidade de partido que tem no Brasil, onde a questão ideológica acaba pesando muito pouco, porque mesmo o partido tendo um estatuto, mesmo o partido tendo um regimento, você acaba tendo sempre parlamentares, membros importantes do partido que pensam de forma antagônica e convivem no mesmo partido. Então, isso é uma realidade que acontece aqui no Brasil. Agora, ela precisa ser administrada com bom senso, para nós encontrarmos os pontos de encontro, para nós encontrarmos os pontos de convergência em cada projeto e optarmos por ele. É o que nós vamos fazer. E em nível nacional, deputado, qual é o debate interno do PSD? Com quem ele vai seguir? Meirelles já disse que é João Dória. Ele nos disse ontem. E o PSD? O senhor, por exemplo, o senhor é Lula ou o senhor é Jair Bolsonaro? O senhor não é nem Lula, nem Jair Bolsonaro e nem Dória? Como é que está o deputado Francisco Júnior? Olha, o deputado Francisco Júnior, hoje em Brasília, apoia o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu tenho apoiado em grande parte dos projetos, eu tenho seguido como na base de apoio. O partido, inclusive, tem um representante como vice-líder do governo hoje na Câmara e no Senado. Então, existe uma proximidade com o governo. Mas o partido está trabalhando a possibilidade, trabalhando fortemente, essa é a decisão do partido em nível nacional, de ter candidatura própria. Hoje, a decisão, nós estamos aguardando do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Se o Rodrigo Pacheco disser que não vai, nós temos já uma conversa avançada com Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Então, se o PSD tiver candidato, eu naturalmente vou considerar a candidatura do partido. Se o PSD não tiver candidato entre Lula e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro. A avaliação do senhor sobre o governo de Ronaldo Caiado, qual é? Ronaldo Caiado, ele tem um governo que teve muita dificuldade e enfrentou muitos problemas, de forma especial a questão da pandemia. E aí houve toda uma dificuldade de deslanchar. Inclusive, na minha opinião, o grande argumento do governador Ronaldo Caiado para a reeleição é a oportunidade que ele precisa ter para cumprir o projeto que, em parte, ele não conseguiu executar, não conseguiu cumprir por fatores externos. Ele acredito que ele fez um saneamento de contas interessante, a duras penas, com desgaste de imagem e desgaste político, mas foi feito um saneamento. Foi preparado o investimento na infraestrutura, que ainda não aconteceu da forma esperada, mas foi preparado, desenvolvido projetos para a estrutura em todo o Estado. Vejo com muito bons olhos a área da saúde. Acho que houve a descentralização da saúde, é algo que eu defendo, algo que eu valorizo, e acho que foi algo acertado. Neste caso, aconteceu o movimento contrário. A pandemia impulsionou esse movimento, houve mais recursos para a saúde, houve possibilidade de investir, e ao final da pandemia nós vamos colher frutos disso, com os hospitais regionais, as policlínicas que foram criadas no Estado, as oportunidades que foram colocadas. Nós temos na segurança um problema duplo, né? Assim, uma vantagem muito grande, que há uma sensação de maior segurança. Ao mesmo tempo, nós temos a polícia perdendo muito contingente, então é necessário fazer concurso e o governo ainda não anunciou esse concurso, então é um problema sério que nós temos na segurança hoje, mas eu faço aqui minha homenagem à Polícia Militar de Goiás, que tem dado conta de segurar o rojão enfrentado, apesar do pouco contingente. E me solidarizo com eles também, porque se tiver abertura dos jogos, vai complicar muito para os nossos policiais aqui em Goiás. Mas, brincadeira à parte, eu entendo que são as principais linhas, as principais áreas do governo. Governador Ronaldo Caiado, que tem pontos positivos, naturalmente, e tem pontos que podem ser muito melhorados. Tá certo, Rubens. Ok. O deputado já respondeu os meus questionamentos. Tem uma meta, mais ou menos, o partido tem uma meta de quantos deputados estaduais, quantos federais vai dar para fazer ou ainda não? Rubens, temos sim.
todos os partidos, se você conversar e depois somar o resultado, você vai ter que ter uma Câmara de 50 deputados federais e uma Assembleia com 80. Mas aí, na hora que apura os votos, que a gente vê a realidade. Mas a meta do PSD, e eu considero uma meta sensata, uma meta real, possível, é eleger de deputados federais de 3 a 4 e deputados estaduais de 4 a 5. Eu acho que é uma meta possível do PSD, que inclusive o PSD já teve. O PSD nasceu em Goiás com 4 deputados federais e nasceu com 7 deputados estaduais. Na primeira eleição elegeu 5, reelegeu 5. Então, essa é a nossa meta e acredito que ela seja sensata. E para vocês do PSD, Henrique Meirelles é favorito ao Senado nessa vaga única em disputa nesse ano? Henrique Meirelles é o nosso favorito. Eu acredito que quanto mais ele for conhecido, quanto mais a sua história for conhecida, a sua capacidade de resolução de problemas, de atuação, ele será cada vez mais favorito. Sem fazer muita coisa até agora, do ponto de vista político, de campanha, pré-campanha, aquela correria, mas apenas por colocar o seu nome, ele já com exceção dessa última vez que apareceu o ex-governador Marconi Perillo, ele já aparecia em primeiro lugar, né? Então, e com um grau de desconhecimento do seu trabalho ainda significativo. Então, acredito que o ministro Henrique Meirelles está bem posicionado e, na medida que, no momento que nós tivermos a oportunidade de mostrar a sua competência, de mostrar a sua história, mostrar toda a sua vida, seja na iniciativa privada ou na vida pública, tudo que ele tem para contribuir, ele crescerá muito mesmo e eu acredito plenamente na sua vitória. O deputado federal Zacarias Calil, que também quer ser candidato ao Senado, disse ontem aqui para a gente na Sagres, e ele tem feito críticas, enfim, mas ele usou um conceito da medicina, diz que Meirelles é um corpo estranho na política em Goiás, que quem constrói, tem um trabalho em São Paulo ou fora do estado, agora quando volta a Goiás é um corpo estranho. Como é que o senhor avalia? Olha, eu primeiro acho o seguinte, o deputado Zacarias Calil é um grande homem, um grande médico, gosto muito dele, um grande deputado federal atuante, que eu respeito, que eu convivo e que eu gosto muito. E eu entendo que valorizar Henrique Meirelles em nada desvaloriza Zacarias Calil ou os demais candidatos. Cada um tem os seus valores, cada um tem as suas qualidades. Às vezes, para crescer, às vezes, para ampliar a nossa ação, nós temos que fazer opções e sacrifícios. E um sacrifício interessante que muitos goianos são obrigados a fazer é se afastar da sua terra natal e nos representar lá fora. Esse raciocínio do Zacarias Calil, eu entendo, mas eu não concordo. Isso, por exemplo, impediria que Goiás tivesse, em algum momento da história, um presidente da República, porque um presidente goiano, de um país, do estado que representa só 3% da população, seria um corpo estranho nacional. Isso não é uma verdade. Então, nós temos que avaliar a capacidade, a competência, a história, a coerência do político para saber como que ele fará a sua gestão, como que ele fará a sua atuação na casa que ele estiver, na Câmara, no Senado, na Presidência da República. E o Meirelles, quando teve oportunidade de ser presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, agora secretário da Fazenda de São Paulo, que para nós é motivo de orgulho, para nós goianos, ele cumpriu o seu papel com muito valor, reconhecido mundialmente. Não é o que eu estou falando, não. O Meirelles é respeitado e reconhecido mundialmente. Então, isso tem que ser considerado. Então, um cidadão, quando ele cresce, ele se torna um cidadão do mundo. Ele não é corpo estranho em lugar nenhum mais. Porque, senão, como que alguém poderia ser o único homem a presidir um banco americano na história dos Estados Unidos? O único homem estrangeiro a presidir um banco americano. Ele era um corpo estranho lá? Não, o americano soube dar o devido valor ao Meirelles, colocando ele em posição de decisão. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para o senhor, bom dia, bom trabalho, bom carnaval. Imagino que para o senhor o carnaval seja um momento de reflexão, para a gente aqui na Sagres também. Um abraço para o senhor, bom dia.
Obrigado, Rubens. Um abraço a você, ao Kleber, a Jéssica, toda a equipe da SAG. Sempre um prazer conversar com vocês. Até mais. Bom carnaval a todos. É isso. Obrigado. Deputado Federal Francisco Júnior, do